Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à nossa aula de número 3 da disciplina de Introdução à Administração. Essa é a nossa segunda aula síncrona, isto é, uma aula ao vivo. Realizamos a primeira na semana passada e damos continuidade ao curso nesta semana. Então, estamos aqui com a tela compartilhada. Temos muitos alunos na nossa sala de aula virtual, mas se porventura você não teve oportunidade de acompanhar a aula ao vivo, pode acompanhar a aula a partir desta gravação. Muito bem, pessoal, vamos nos localizar no nosso plano de ensino. Já realizamos duas aulas, a primeira aula foi assíncrona, com um texto e um vídeo pré-gravado, na verdade um vídeo de 2013. Na última semana, fizemos a nossa primeira aula síncrona, discutindo a formação de vocês em gestão de políticas públicas, o conceito do campo de públicas no Brasil e o papel da ciência da administração. E na aula de hoje, 3 de setembro, vamos discutir a administração como área de conhecimento. Um panorama sobre o que é a ciência da administração. Um pouco da história dessa ciência, como que ela surge, e, igualmente, alguns conceitos que são muito importantes ao se trabalhar a administração, quer a administração aplicada ao setor público, quer a administração aplicada ao setor privado. Para a aula de hoje, nós tínhamos um texto, que é o capítulo 1 do livro do Felipe Sobral e da Alqueta Pesce, que eu vou já apresentar este livro para vocês. É um livro, pessoal, que todo ele, o PDF, está disponível no Drive, mas nós utilizamos nessa disciplina tão somente o capítulo 1. Este capítulo que trata sobre uma introdução à administração e às organizações. É um dos principais livros-textos. O que é um livro-texto? É um manual. Todo manual tem o papel de apresentar algo de forma simplificada. E este livro, dos colegas Felipe Sobral e Alqueta Pesce, que são professores da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, faz uma apresentação da ciência da administração, né, e, a partir dessa apresentação, também discute o contexto brasileiro. Embora eu sempre brinque com os dois autores, que são também meus amigos, né, como que eles se atrevem a discutir o contexto brasileiro, se ambos são estrangeiros? Óbvio, isso é uma brincadeira. O Felipe Sobral é português e a Alqueta Pesce é albanesa. Inclusive são um casal, amigos de longa data. Bom, feita esta breve localização da nossa aula no plano de ensino, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Administração como área de conhecimento, um panorama, ou como está no plano de ensino, com anglicismo, um overview. Sempre no início de todas as nossas aulas, nós temos este instante, que é o recordar é viver, que nós fazemos uma revisão daquilo que foi trabalhado na última aula. Então vamos aqui compreender o que foi trabalhado na última aula. Uma síntese para responder à questão: o que ficou para cada um de vocês da nossa aula de número 2? Vocês recordam que na última aula nós discutimos o conceito do campo de públicas, o nome que se dá no Brasil a todo o conjunto dos cursos de graduação em administração pública, gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, gestão social e ciências do Estado. Cursos esses que surgem no Brasil ao longo deste século XXI, em um renascimento do ensino de graduação de administração pública sob uma abordagem multidisciplinar. Por que uma abordagem multidisciplinar? Que é uma abordagem que não considera apenas a contribuição da administração, mas leva também o seu processo de politização, a partir da contribuição da ciência política e também com o amparo das áreas de economia e direito, como é o curso de gestão de políticas públicas da EASH-USP.
E no Brasil, esse campo de públicas é marcado por 3 locus. Né? Locus são espaços, né, dentro deste campo, que podem ser definidos a partir do locus de políticas públicas, administração pública e gestão social, cada um com a sua característica, fazendo com que o campo de públicas tenha uma unidade na diversidade. A diversidade são esses diversos cursos, cada qual com a sua abordagem, matriz curricular. E a unidade está no compartilhamento de alguns valores, como o ethos republicano, que é o interesse público, a compreensão de um espaço público ampliado, isto é, não são apenas cursos estadocêntricos, que se voltam para o aparelho do Estado. Eles também são sociocêntricos, abordando organizações que estão presentes em arranjos com o Estado, o chamado Estado-rede, a partir de relações entre Estado e organizações do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil e do mercado privado. E uma característica fundamental a todos esses cursos é que eles têm uma formação acadêmica técnico-política. Integra as ciências humanas a partir de uma abordagem política, né? E integra todo o instrumental das ciências administrativas, a partir de uma abordagem técnica, complementada, muitas vezes, por conhecimentos de economia e direito aplicados ao setor público. Compreendido o que é o campo de públicas, na última aula, nós discutimos também a relação entre a nossa formação acadêmica e o mercado de trabalho. E vocês vão recordar que nós apontamos que o mercado de trabalho é amplo e diverso, com segmentos no governo, no terceiro setor, na iniciativa privada, nas organizações internacionais, na academia e no setor 2,5, também conhecido como negócios sociais. E este material está muito bem compilado em uma cartilha organizada pelo Laboratório de Gestão Governamental com a empresa Júnior Vertuno, né, que vocês podem acessar por esse endereço. Poucos cursos no Brasil do campo de públicas têm um material tão completo sobre o nosso mercado de trabalho. E encerramos a nossa aula discutindo, né, quais são os pilares da nossa formação acadêmica. Como o campo de públicas é um arranjo multidisciplinar que justapõe áreas de conhecimento ou disciplinas, o conceito, muitas vezes, é polissêmico. Isto é, se você perguntar o que é GPP para um professor de direito, a definição dele muitas vezes é diferente de um professor de administração, cuja definição será diferente de um professor da ciência política, cuja definição será diferente de um professor da economia. Isso para falar das 4 áreas de conhecimento ou disciplinas que compõem o pilar da nossa formação acadêmica: direito, administração, economia e ciências sociais. E nesta disciplina de introdução à administração, o nosso papel é ser a disciplina introdutória que apresenta para vocês a área de conhecimento de administração como um dos 4 pilares da nossa formação acadêmica em gestão de políticas públicas. Então, nesta primeira aula, sobre um conteúdo de administração, visto que na última aula nós trabalhamos mais esse conteúdo amplo sobre o campo de públicas e a nossa formação acadêmica, o nosso objetivo é apresentar para vocês a ciência da administração, compreendendo como surge essa ciência, como ela evolui e quais são alguns conceitos que sempre são utilizados em qualquer disciplina de administração. Lembrando que no decorrer do curso, vocês vão ter muitas disciplinas de administração. Esta é apenas a primeira disciplina de administração. Bem, voltando então, nossa pergunta na aula de hoje é, afinal, o que é administração como ciência? Então, estamos utilizando como base da aula de hoje, como eu apresentei previamente para vocês, o capítulo 1 deste livro, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. Lembrando que todo o livro, quem tiver interesse, está disponibilizado no Drive.
mas para a aula de hoje estamos usando apenas o capítulo 1, Introdução à Administração e às Organizações. Vejam que os objetivos deste capítulo são os objetivos da nossa aula. Definir os conceitos de administração e organização, né, compreender o conceito de processo administrativo, compreender o que são as áreas funcionais das organizações. Mas antes de fazer esta compreensão sobre o que é administração, organizações e os conceitos de processo administrativo e áreas funcionais, vamos fazer uma incursão na história para compreender como surge a administração como ciência. Se a administração é uma ciência, e lembrando, né, sempre que a gente olha para uma palavra, né, nós não precisamos sempre pensá-la a partir de uma ciência. Por exemplo, se eu estou discutindo economia, né, economia, obviamente, na área acadêmica é uma ciência, mas economia na nossa vida pode ser pensada a partir de múltiplos significados, desde o ato de economizar, no sentido da alocação dos recursos, né, até você pensar a economia como uma dimensão da nossa vida em sociedade. Igualmente a administração. Antes de pensarmos a administração como ciência, nós podemos pensar a administração, né, como um ato humano. Né? A história da humanidade é composta por múltiplos empreendimentos. E esses múltiplos empreendimentos sempre foram geridos. Só que geridos do ponto de vista ou de um senso comum ou de um conhecimento empírico. Quando nós estamos discutindo a administração como ciência, nós já estamos discutindo a sistematização do conhecimento administrativo à luz do método científico, que é algo na nossa história muito recente. A ciência da administração ela surge no final do século XIX. Então, é uma ciência que tem, né, em torno de 125 anos. Muito bem. Mas que tipo de ciência é a administração? A administração é uma ciência social aplicada. Lembrando que toda ciência social aplicada são aquelas ciências que se organizam, né, como disciplinas ou áreas de conhecimento e também intervenção nos aspectos sociais da vida humana. Exemplo, a administração é uma ciência social aplicada, assim como a arquitetura e o urbanismo, assim como as ciências contábeis, a ciência da informação, a comunicação, a demografia, o direito, o planejamento urbano, né, o serviço social, todas essas áreas são ciências sociais aplicadas. Por quê? Elas estão pensando aspectos da nossa vida em sociedade e estão tentando mobilizar o conhecimento para aprimorar esses aspectos da vida em sociedade. Portanto, elas têm também uma característica de intervenção e não apenas uma característica de interpretação e explicação dos fenômenos, como ocorre com as ciências humanas. As ciências humanas, muitas vezes, têm um caráter muito mais interpretativo ou explicativo da realidade humana. As ciências sociais se utilizam das ciências humanas, mobilizam esse conhecimento para intervir nos aspectos sociais da vida humana. Bem, mas qual é o objeto de estudo da administração? São as organizações e as suas relações com o ambiente. O que é o ambiente? É tudo aquilo que está para além da organização. A sociedade é um ambiente, a economia é um ambiente, o mundo tecnológico é um ambiente, o mundo ecológico é um ambiente. Quando você pensa um ambiente, aquilo que nós chamamos de macroambiente, é um conjunto de dimensões. A economia, a sociedade, a política, a tecnologia, a ecologia. E no âmbito deste ambiente, nós temos múltiplas organizações. Ao fim e ao cabo, a nossa sociedade é uma sociedade de organizações. E o estudo dessas organizações é o objeto de estudo
né, da administração. Lembrando que o conceito de organizações, ele é um conceito diverso. Nós podemos tratar desde organizações simples a organizações complexas. Uma associação de bairro é uma organização, assim como a Igreja Católica também o é. Uma prefeitura é uma organização, assim como todo o poder executivo federal também o é. Uma micro e pequena empresa é uma organização, assim como uma empresa multinacional também o é. Então, nós somos uma sociedade composta por organizações. E também podemos pensar as organizações, para além das organizações formais, que têm uma base burocrática, com normas, regras e procedimentos dentro de uma hierarquia. Podemos pensar organizações no século XXI a partir de movimentos sociais, a partir de redes que agrupam e desagrupam pessoas em torno de algumas finalidades, se utilizando das tecnologias de informação. Tudo isso, né, está dentro da ideia de organização. Então, o papel da administração é o estudo das organizações. Vamos voltar às ciências sociais aplicadas e pensarmos. Todas essas ciências, lembrando que a discussão científica na nossa sociedade é uma discussão dos últimos 500 anos, a partir da Idade Moderna e o processo renascentista, né? Então, quando discutirmos ciência, estamos discutindo ciência, né, nos últimos 5 séculos. E a emergência das ciências sociais aplicadas, elas têm como ponto de inflexão duas grandes revoluções: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né? Conceitos que aqui não precisamos ir além do conceito introdutório que vocês tiveram ao estudar história no ensino médio. A Revolução Francesa e a importância dela para o fim do absolutismo e a criação da república, a ideia de res publica, né? Ou seja, do interesse público, isso é fundamental para começarmos a pensar a organização da gestão pública. E a Revolução Industrial na Inglaterra, como processo de organização e racionalização do trabalho para a produção em escala. Isso foi fundamental também em termos de gestão privada e mesmo da vida coletiva. É a partir desses dois pontos de inflexão que as ciências sociais começam a se organizar. Por exemplo, a importância da administração para pensar a organização do trabalho no Estado, bem como nas corporações de ofício que passavam a transitar para a indústria no âmbito da Revolução Industrial. A importância do planejamento urbano para pensar o processo de urbanização que vem com a industrialização, a importância do direito para pensarmos no processo de regramento da sociedade a partir dos diversos contratos nas mais diversas áreas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Enfim, né? Então é a partir destas duas revoluções que as ciências sociais emergem. Claro que ainda num período pré-científico, e cada ciência vai surgir a partir de um determinado período. Vocês que estão cursando Introdução à Economia com a professora Flávia Mori nesse semestre, já devem ter percebido, né? A economia como ciência, ela surge também muito fortemente num período pré-revolução industrial, com os fisiocratas, com filósofos que pensavam a economia, e a própria economia clássica surge a partir da Revolução Industrial. Uma obra marcante para os estudos de economia é a obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que usa, inclusive, a Revolução Industrial como processo de reflexão. A administração, todavia, só vai surgir como ciência 100 anos depois, né? Já na segunda metade do século XIX, não levando em consideração este ambiente europeu, mas sim o ambiente da segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos.
Tá? Lembrando, a ciência da administração é uma ciência cujo berço são os Estados Unidos. Para que vocês possam entender, então, a administração como ciência, ela surge neste período da segunda onda da Revolução Industrial, que é conhecida como Revolução Industrial Norte-Americana, que acontece na segunda metade do século XIX. Né? E este período é chamado de desenvolvimento industrial. É o momento em que, uma vez organizada a indústria, se busca um processo de racionalização na organização da produção e do trabalho. E aí foi muito importante um movimento fundante da administração, conhecido como Taylorismo-Fordismo, que nós vamos estudar dentro de 2 aulas, como a primeira escola da administração. E no âmbito do setor público, idem. A administração pública surge nesse mesmo período e tendo como berço igualmente os Estados Unidos. E a discussão na época era como transitar de um setor público marcado pelo patrimonialismo, no qual o interesse público é capturado pelo interesse privado, para um setor público burocrático, diminuindo o sistema de patronagem, buscando um processo de impessoalidade, a separação entre política e administração e a discussão de eficiência nas organizações públicas. Então, é neste período que surge a administração como ciência. Embora as primeiras obras marcantes da administração sejam do início do século XX. O conhecimento administrativo, pessoal, sendo a administração uma ciência social aplicada, ele sempre parte de uma relação entre a teoria, lembrando que para nós a teoria são modelos que podem descrever, né, ou tentam prescrever a realidade, né? Aquilo que vocês, por exemplo, estão aprendendo em economia ao estudarem o Mankell, no final do capítulo 1, quando ele diz: na ciência econômica nós temos argumentos positivos e argumentos normativos. O argumento positivo é aquilo que é factível, portanto, é passível de verificação. O argumento normativo é aquilo que deve ser a partir de um juízo de valor. Pois bem, tanto o argumento positivo quanto o argumento normativo derivam teorias. O argumento positivo dá origem às teorias descritivas, que descrevem os fenômenos, e o argumento normativo dá origem às teorias prescritivas, que vão prescrever, né, por exemplo, na área de administração, processos administrativos e modelos de gestão. E toda essa teoria ela sempre está muito imbricada com a prática. É assim que surge o conhecimento administrativo, essa relação entre a teoria e a prática. A partir da prática há o processo de teorização e a própria evolução da teorização leva em consideração a prática. Lembrando que toda ciência parte do uso do método científico. Em administração não foi diferente. O que foi o método científico em administração? O início de um processo de observação calcado na ciência, que vai suplantar o senso comum, né? E este processo ele tem diversas contribuições. A contribuição na gestão privada do movimento taylorista, que é um movimento que até confunde a administração com a engenharia de produção, porque estava pensando em como organizar o trabalho nas linhas de produção fabris, e no setor público as contribuições da sociologia, sobretudo da sociologia weberiana, já no século XX, mas antes as discussões mesmo sobre filosofia política e direito, tentando fazer uma discussão normativa da filosofia política, de como tornar o Estado republicano e como tornar as organizações públicas
eficientes. Tá? Essa é a base do nascimento da administração, no setor privado e no setor público. E esse conhecimento sempre é difundido a partir de processos de treinamento técnico nas organizações, assim como a partir da educação formal nas universidades, se utilizando de vasta literatura. Isso é só para compreendermos, né, qual é a base do nosso conhecimento. E algo, acho que importante deste apontamento é sempre vocês prestarem muito atenção se nós estamos discutindo uma teoria descritiva ou uma teoria prescritiva. Descritiva, ela busca descrever um fenômeno, interpretando ou explicando. E prescritiva, ela tenta prescrever um processo ou um modelo. Lembrando que a administração ela acaba nascendo muito a partir de uma base prescritiva, porque o objetivo era utilizar o conhecimento administrativo para aperfeiçoar as organizações. Já a teoria descritiva, ela vai surgir muito mais já em meados do século XX. Isso vai ficar claro para vocês quando estudarmos a evolução das escolas da administração a partir da nossa aula de número 5. Um conceito muito importante é o conceito de organização. Afinal, as organizações são objeto de estudo da administração. Então, vamos definir organização. O que é uma organização? É uma unidade social, né? E como unidade social é composta por pessoas, e dentro dessa unidade social você vai coordenar diversas ações que podem se organizar sobre projetos e atividades, né? Cujo objetivo, né, pode ser um ou vários objetivos. Por exemplo, na organização privada, o objetivo, ao fim e ao cabo, é a maximização do lucro. Na organização pública, o objetivo, ao fim e ao cabo, pelo menos em tese, é a prestação de serviços públicos, a melhoria da qualidade de vida, o atingimento de objetivos coletivos, enfim. Então, o que é organização? Uma unidade social intencionalmente formada para atingir um determinado objetivo. Pode ser o que vocês quiserem, desde uma organização religiosa, passando por uma organização do setor público, uma organização filantrópica, uma empresa privada e assim por diante. Algo muito importante no estudo da administração é que nós não consideramos as organizações como algo pronto e acabado. Pelo contrário, se utiliza a metáfora da organização como um organismo social, vivo, portanto sujeito a mudanças. Desde a teoria de sistemas, a partir de meados do século XX, você pensa a organização como um ser vivo e que tem trocas com o ambiente. Assim como na biologia você pensa a relação entre ser vivo e ambiente, né? Igualmente na administração você pode se utilizar dessa metáfora, a relação entre organização e ambiente. A organização impacta o ambiente, assim como o próprio ambiente pode levar a processos de adaptação, que são as mudanças que ocorrem nas organizações. Todas as organizações têm a sua finalidade. E sempre que pensamos uma organização do ponto de vista da administração, nós vamos pensar em estrutura, processos e comportamentos. Enfim, toda organização tem um conjunto de estruturas. Pense uma organização. Ela tem uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional é a composição dessa organização em diversas áreas, qual é o nível de especialização do trabalho em cada uma das áreas, qual é a relação hierárquica entre essas áreas. Isso é uma discussão sobre estrutura organizacional. Toda organização tem um conjunto de processos, processos tecnológicos, processos comunicacionais, processos comerciais, processos produtivos. E toda organização tem um conjunto de comportamentos,
sejam comportamentos individuais, sejam comportamentos coletivos. Eu posso pensar o comportamento individual a partir das características dos indivíduos que trabalham nessa organização. Características essas como a própria personalidade, as competências de cada um desses indivíduos. Isso vai gerar comportamentos individuais diversos, por mais que a organização também tenha um comportamento coletivo, que é marcado pela sua cultura organizacional, que é o seu conjunto de valores e crenças que acabam moldando o comportamento das pessoas no âmbito da organização. Então, sempre que pensarmos em organização, nós podemos pensar a organização como um conjunto de estruturas, processos e comportamentos. E é assim que se organiza os estudos organizacionais. Se vocês pegarem qualquer livro sobre organizações, geralmente o subtítulo vai ser Estrutura, Processos e Comportamentos, e os capítulos vão guardar relação com cada uma destas partes da organização. E, por fim, lembrando que podem ser desde organizações muito simples até organizações complexas. Na sequência, é importante, já para fazermos uma relação entre organizações e história, pensarmos nas fases organizacionais. Este slide demonstra as fases organizacionais na iniciativa privada, mas podemos pensar também as fases organizacionais no setor público. Na iniciativa privada, tomando a Revolução Industrial, as fases organizacionais são a transição da produção artesanal para a indústria, né, a transição para a industrialização, toda a fase, né, depois, no final do século XIX, início do século XX, de desenvolvimento industrial, né, toda a fase chamada, depois da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, de gigantismo industrial, que é a fase no século XX conhecida como capitalismo monopolista, onde você acabou conformando empresas que eram integradas verticalmente, que iam desde a prospecção da matéria-prima até a entrega do produto final. Toda a fase moderna, pós-Segunda Guerra Mundial, de multinacionalização e diversificação de organizações privadas, incluindo também no pós-guerra, sobretudo a partir dos anos 70, as organizações de serviços, né? E a fase recente na qual nos encontramos, no final do século XX, início do século XXI, de globalização e marcada pela terceira revolução industrial, de base informacional e comunicacional, com as tecnologias de informação e comunicação. Apenas um instante, estou agora aqui colocando a bateria no meu computador. Muito bem, retornando, pensemos agora as fases organizacionais para o setor público. Eu não tenho aqui uma ilustração, mas podemos pensar desde o processo de transição do Estado absolutista, na qual não havia uma separação entre política e administração, né, entre, muitas vezes, a própria economia e a religião, né, para os estados, né, republicanos, com a separação entre política e administração, né. Depois podemos pensar, já a partir do século XX, a modernização desses estados pelo processo burocrático weberiano, já no pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento do papel do Estado, que na verdade se inicia após a crise de 1929, e o papel do Estado vai se ampliando, e aí a gente passa a discutir não apenas as organizações públicas, mas também as políticas públicas. Ou já o processo, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, de uma nova gestão pública, a partir da reforma do Estado e o modelo pós-burocrático. Então, existem fases organizacionais, e a cada uma dessas fases organizacionais, nós temos determinadas questões. E são essas questões que acabam desenvolvendo a ciência da administração. Por exemplo, nesta fase do desenvolvimento industrial, no final do século XIX, início do século XX, qual era a questão?
como organizar a linha de produção de forma ininterrupta, aumentando a produtividade. Isso leva ao movimento taylorista-fordista. Igualmente, nessa fase, a grande questão no setor público era como suplantar o patrimonialismo a partir de um modelo burocrático caracterizado pela impessoalidade, pelo formalismo. E então é nessa fase que se inicia o processo de racionalização das organizações públicas pelo modelo burocrático. E na medida em que as fases vão se alterando, vão mudando as questões, e cada questão, né, traz alguns problemas, e esses problemas são a base para o desenvolvimento do conhecimento administrativo. Entrando numa segunda parte da aula, a partir de agora, nós vamos trabalhar alguns conceitos que são fundamentais, não apenas nesta disciplina, mas numa formação de embasamento em administração, que vocês vão utilizar no decorrer de todo o curso, e igualmente é um vocabulário que faz parte, né, da vida profissional, independente da organização na qual você trabalha. Antes, porém, de iniciarmos essa segunda parte do curso, eu vou aqui fazer uma pausa na nossa apresentação. Vamos ver se temos alguma pergunta no chat e também dar a oportunidade para vocês se pronunciarem ou perguntarem algo se tiverem alguma dúvida ou questão. No chat não temos nenhuma pergunta. E aí eu pergunto para vocês se alguém tem alguma questão. Se tiver, basta abrir o microfone e perguntar. Se não tiver, na sequência, eu retomo a apresentação e retornamos à aula. Muito bem, não temos perguntas. Voltamos ao compartilhamento da nossa apresentação e, portanto, a nossa aula. Pessoal, o primeiro conceito que devemos trabalhar é o conceito de níveis organizacionais, também chamado de níveis de administração. Toda organização tradicional ela tem uma base hierárquica, e dentro dessa base hierárquica você pode pensar os cargos e as suas funções dentro dos níveis de administração, né? Ou seja, qualquer função administrativa, ela ou será estratégica, ou tática, ou operacional. Uma função administrativa estratégica guarda relação com o longo prazo da organização. Sempre envolve um processo de tomada de decisão sobre macrodiretrizes e políticas organizacionais, portanto, envolvendo os cargos da alta direção, que no caso do setor público, nós chamamos de direção pública ou alta burocracia. Então, são processos decisionais que geralmente se referem a longo prazo e envolvem tomada de decisão sobre macrodiretrizes e políticas, ou mesmo a tradução de macrodiretrizes ou políticas em planos. Este é o nível estratégico. Parem e pensem, por exemplo, uma prefeitura. Qual seria o nível estratégico de uma prefeitura? Para além do mandatário político, no caso o prefeito e o vice-prefeito, você tem todo um nível de direção pública formado, por exemplo, pelas secretarias e seus respectivos secretários e secretários adjuntos, pelos presidentes de empresas públicas, autarquias e fundações, né? Por pessoas que exercem também cargos estratégicos, como na Procuradoria Geral do município, né? Na ouvidoria, na controladoria, enfim, esse é o nível estratégico de uma organização. O nível tático também é conhecido como nível gerencial. Tático é sinônimo de gerencial.
E aqui nós estamos discutindo tomadas de decisão no âmbito do gerenciamento de ações. Como que essas ações se organizam geralmente no setor público? A partir de programas, né? Dentro de uma política pública, você tem a tradução dessa política em programas governamentais. Então, o nível tático ele faz o gerenciamento de programas ou mesmo de organizações, né? No setor público, ele envolve a chamada burocracia de médio escalão, que são pessoas em funções como coordenador de área, diretor de área, gerente, né, que vão fazer a tradução da macrodiretriz ou da política em ações gerenciáveis. E, geralmente, essas ações gerenciáveis você pode pensar no âmbito de uma organização ou a relação entre diversas organizações, como ocorre em um programa governamental. Esse é o nível tático, né? Então, uma burocracia de médio escalão e, com muitas vezes, processos de decisão de médio prazo. E o nível operacional, cuidado para não confundirem diretamente com a prestação do serviço. Lembrando que níveis organizacionais são níveis de administração. Envolvem, portanto, a função administrativa. No nível operacional, a função administrativa está muito relacionada com a função de controle. Cargos como supervisores, encarregados, chefias de equipe, né? Isso é o nível operacional. São tomadas de decisão de curto prazo que têm a ver muito com os processos organizacionais do dia a dia. Então, no nível operacional, você vai ter esses cargos, geralmente. Não confunda o nível operacional com uma discussão que existe nos estudos sobre burocracia, de burocracia do nível de rua. Burocracia do nível de rua significa burocratas, prestadores de serviço na relação com o cidadão. O professor é um burocrata de nível de rua. Um profissional de saúde num hospital público é um burocrata de nível de rua. Um agente de trânsito é um burocrata de nível de rua. Tá? Mas aqui nós não estamos discutindo essa burocracia do nível de rua. Nós estamos discutindo a burocracia operacional, que são cargos administrativos, muitas vezes relacionados ao controle de processos organizacionais. Cargos de supervisão, encarregados e chefias. Muito bem. Um outro conceito importante, uma vez que nós compreendemos o que é organização, é compreender, no âmbito das organizações, qual é o papel da administração. E agora, não pensando a administração como ciência, mas pensando a administração como uma prática social. O que é a administração como uma prática social? É um processo, né, de coordenação, né, do trabalho de membros de uma organização, né, que envolve ali a alocação de recursos, o processamento desses recursos, né, e a própria gestão da organização para que ela atinja os seus objetivos, né? Então, se o nosso objeto de estudo são as organizações, o papel da administração, né, agora não pensando a administração apenas como ciência, mas pensando a administração também como prática, é prover essa organização de gestão. Daí a relação entre organização e administração. Lembrando que a palavra administração e a palavra gestão, ora são sinônimos, ora não são. Tá? Em geral, a palavra administração, apenas no âmbito da ciência administrativa, ela é mais ampla do que a palavra gestão. É a diferença em língua inglesa que você tem para administration, enquanto um macroprocesso, do management, enquanto processo gerencial ou de gerenciamento. Tá? Na língua portuguesa, muitas vezes a palavra gestão é mobilizada para além da administração e apropriada por diversas áreas de conhecimento, até a partir de uma abordagem multidisciplinar. Então, você tem gestão da saúde, gestão da educação, gestão dos transportes, né? Então, às vezes, a palavra gestão também ela tem esse uso errático.
Neste caso, seria a palavra gestão mais ampla do que a palavra administração. Tá? Mas isso não vem ao caso, só estou mostrando para vocês que na maioria das vezes é um sinônimo. No caso do nosso curso, que se denomina Gestão de Políticas Públicas, a nossa compreensão de gestão não é apenas a compreensão da administração, mas a relação entre administração, economia, direito e política num processo técnico-político aplicado, né, às organizações públicas e às políticas públicas. Um terceiro conceito fundamental na nossa disciplina é o conceito de processo administrativo. Pessoal, vocês já conhecem o conceito do ciclo de políticas públicas, que vocês estudaram em Introdução às Políticas Públicas, no primeiro semestre. O ciclo de políticas públicas é um dos modelos analíticos de políticas públicas. Muitas vezes ele é muito mobilizado porque ele nos permite visualizar as fases e etapas de uma política pública para poder estudá-la. Não necessariamente as políticas públicas se organizam a partir do ciclo, né? Naquela sequência lógica. Pelo contrário, muitas vezes a sequência lógica de fases e etapas não necessariamente existe. Então é muito mais o que nós chamamos de um modelo heurístico, que é uma forma de pensar e que nos facilita não apenas o pensamento, mas o processo de intervenção. Em administração, nós não falamos de ciclo de políticas públicas. Como o nosso foco são as organizações, nós falamos de processo administrativo. E o processo administrativo ele é composto de 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Este é um conceito clássico da administração. Ele surge no início do século XX, proposto por um engenheiro francês chamado Henri Fayol, que é um dos poucos autores que contribuem para a ciência da administração durante a primeira metade do século XX, fora dos Estados Unidos. Foi um autor tão importante que ele dá origem ao fayolismo, ou escola do processo administrativo. E aí você sempre pensa, administrar envolve diversas funções. E quais são essas funções? O planejamento, que é a tomada de decisão no presente com implicações futuras, levando em consideração a definição de objetivos. Lembrando que também cada uma dessas funções pode ocorrer nos 3 níveis da organização. Eu posso falar de planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. A organização, que nesse caso nós estamos falando a organização no sentido da disposição de recursos, né, e da própria estrutura organizacional. A direção, que às vezes também pode ser tratada como execução. Num nível mais estratégico é a direção. Envolve você liderar, motivar, ou seja, orientar as pessoas numa organização. No nível mais operacional é a execução, que é você colocar, né, os projetos e atividades desta organização, né, em execução. E o controle. E aí temos um debate amplo sobre controle administrativo, né? Veja que no caso do setor público, quando se discute controle, você tem um controle interno, controle externo, controle social. Então, esses termos, a depender da organização, ele tem as suas adaptações. No setor público, uma discussão de planejamento, até por a ascendência do direito, é uma discussão de planejamento e orçamento. A relação entre o processo de planejamento com as peças orçamentárias. A organização, se for num nível mais estratégico, é toda uma discussão de governança, ou seja, como você concertar múltiplos atores e interesses em torno de um objetivo, né? A discussão de direção, né, pode ir desde você pensar o comportamento organizacional até a questão da gestão de projetos nas organizações públicas. E a questão de controle envolve aí múltiplas funções, pode ser o compliance, a auditoria,
pode ser um processo de controladoria, enfim, né, só para vocês entenderem quão amplo é pensar cada função dentro do processo administrativo. Além do processo administrativo, outro conceito fundamental é o conceito de áreas funcionais. O que são áreas funcionais? Funcionais me remete a funções, né? São as diversas áreas na qual você tem a subdivisão de funções na organização, né? Muitas organizações, elas estão organizadas funcionalmente. É como se você pega o todo e faz uma especialização deste todo pelas partes. Você começa pensando os recursos. Quais são os recursos processados em uma organização? Recursos materiais, recursos informacionais, recursos humanos e recursos financeiros. Quando você discute recursos materiais, né, ou mesmo funcional de produção operacionais e mesmo a questão reputacional desta organização na sua relação com o meio, você está discutindo a área funcional, comercial e de é a área funcional financeira. E quando você discute pessoas, é a área funcional de recursos humanos. Ou seja, o que são as áreas funcionais? É esta subdivisão de uma organização da alocação de recursos. Pense, você tem a área de recursos humanos. Isso é uma organização funcional. No setor público, né, pensem a organização funcional, ela se dá do ponto de vista setorial. Cada um dos setores, educação, saúde, assistência social. Mas dentro da educação, da saúde e da assistência social, você tem subdivisões funcionais. A área orçamentária financeira, a área de recursos humanos, a área de comunicação e a área de operações. Isso é só para compreendermos esse conceito que é fundamental, que são as áreas funcionais, né? E sempre a discussão de áreas funcionais no setor público, elas envolvem, né, instrumentos gerenciais, mas que no setor público não são os mesmos que no setor privado, porque eles têm que ser adaptados ao ambiente do setor público, fazendo a relação entre o instrumento gerencial com o instituto jurídico. O que eu estou dizendo? Por exemplo, na área financeira, eu não posso gastar os recursos numa organização pública como eu bem entendo. Existe todo um regramento do direito administrativo e do direito financeiro, dizendo como eu devo gastar, né, quais são os percentuais e assim por diante. Então, o instrumento gerencial tem que estar relacionado com o instituto jurídico. Ou recursos humanos. Eu não posso contratar pessoas a meu bel prazer. Existe um instituto do concurso público. Então, o instrumento gerencial de recrutamento e seleção tem que estar coadunado com o instituto do concurso público. Isso é só para que vocês possam compreender a especificidade da gestão dessas áreas funcionais no setor público. Sempre no setor público, o instrumento gerencial vai ter que estar relacionado com o instituto jurídico, o que faz com que, não necessariamente no setor público, os instrumentos gerenciais da iniciativa privada caibam no setor público. Eles precisam, muitas vezes, de processos de adaptação, sobretudo essa relação com o instituto jurídico, mas também com as gramáticas políticas. Muito bem. E uma das formas de nós encaminharmos para o final da exposição desta aula é compreendermos a relação entre o processo administrativo e as áreas funcionais. Então, vejam, aqui nós temos um quadro, né?
No quadro, no eixo vertical, nós temos as 4 funções do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. E no eixo horizontal, nós temos as 4 principais áreas funcionais: produção e operações, marketing, finanças e recursos humanos. E o que esse quadro está dizendo para nós? Sempre que eu relaciono um processo, uma função administrativa com uma área funcional, eu tenho um conjunto de ações administrativas, né? Então, se eu estou discutindo, por exemplo, planejamento na área de recursos humanos, o que é importante? Planejar os recursos humanos numa organização. No setor público, como nós chamamos isso? Dimensionamento da força de trabalho, né? Qual é o tamanho da força de trabalho que eu preciso ter para a prestação de um determinado serviço público? Imaginem vocês, pensem um sistema de política pública como um sistema educacional. Por que no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 350 mil professores? Porque há um dimensionamento de uma força de trabalho, né, para a prestação de um serviço público que é universal, que no caso é um direito social. Por que nós temos aproximadamente 100 mil policiais na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Você tem um dimensionamento dessa força de trabalho a partir, por exemplo, da relação do número de policiais por habitante. Enfim, isso é só para ilustrar uma possível discussão quando você faz a relação entre uma função do processo administrativo com uma área funcional da organização. Isso ilustra para vocês qual é o papel da administração nas organizações. Para além de pensar o papel mais amplo, aqui podemos pensar um papel dentro de cada função do processo administrativo relacionado com uma área funcional. E para terminarmos a exposição da aula de hoje, cabe nos lembrar que aqueles que cumprem com funções administrativas nas organizações estão cumprindo, né, um papel de administrador. Neste caso, podemos pensar o papel de gestor, tá? Neste caso, administrador e gestor são sinônimos. E qual é o papel de administrador ou gestão em qualquer organização? São 3 papéis. Desde os papéis das relações interpessoais, aquilo que nós chamamos de comportamento organizacional, em termos da liderança pessoais na organização, passando pelos papéis informacionais, no sentido de coletar, processar, né, e comunicar informações, e isso dentro de cada uma das áreas funcionais da organização, né, liderando as ações, e muitas vezes as ações podem ser projetos, processos, programas, políticas e assim por diante. E o papel decisório, que é o papel mais amplo de tomada de decisão, né? Sempre você é colocado diante de tomadas de decisão, né, no cotidiano de uma organização. Como alocar um recurso, como mediar o conflito, como se defender de uma ameaça, como identificar uma oportunidade, como negociar uma ação, pode ser uma ação de vendas, uma ação de contratualização, enfim, isso ilustra um pouco os diversos papéis do administrador e gestor, independente da área funcional. Okay? Então, para finalizarmos a aula de hoje, uma forma interessante qual é? É compreendermos aquilo que nós já apresentamos na aula passada, né? Que vocês, como estudantes de gestão de políticas públicas, quando pensam a administração, e aqui pensando a administração já como sinônimo de gestão, embora, no caso, a gestão é mais ampla, porque ela incorpora também as outras áreas de conhecimento, a economia, o direito e as ciências sociais, ela pode ser dividida em gestão meio, de atividades meio, e gestão de atividades fins. No setor público, o que é a gestão de atividades meio?
ela ocorre nos governos em geral, nas organizações públicas em particular, mobilizando, né, o processo administrativo aplicado às diversas áreas funcionais de uma organização pública. Recursos humanos, comunicação e marketing, logística e operações, que é fundamental para a prestação de serviço, porque o setor público ele é muito voltado, né, para a prestação de serviços, por isso que a gente não fala em produção, fala mais em logística e operações, gestão de processos e projetos, as tecnologias de informação, finanças e orçamento, compras, licitações, contratos e suprimentos. Isso traz uma ideia do que é a gestão de atividades meio em organizações públicas. A essa gestão de atividades meio em organizações públicas e governo, nós utilizamos a metáfora da casa de máquinas, né? Imaginem vocês, se o setor público é uma máquina pública, toda máquina tem uma casa de máquinas, que é onde você está processando os recursos que vão apoiar a produção de políticas públicas, serviços públicos e programas governamentais. E quais são os recursos que são processados? Recursos humanos, recursos comunicacionais, recursos logísticos, processuais, informacionais, financeiros, né, e materiais de compras e suprimentos. Então, esta é uma primeira ideia. E uma segunda ideia é a gestão das atividades finalísticas, né? Que é quando você pensa, então, em políticas, planos, programas e projetos públicos. Então, você vai gerir, né, as políticas, planos, programas e projetos, formular políticas, planos, programas e projetos, implementar e avaliar nas mais diversas áreas setoriais. Na educação, na saúde, na assistência, na economia, na infraestrutura, no meio ambiente, na segurança, nos transportes, entre outras áreas que aqui vocês podem apontar. Então, esse conhecimento administrativo ele é fundamental para a gestão, seja das atividades meio, nos governos e nas organizações públicas, o que nós chamamos de casa de máquinas, seja nas atividades fins, né, apoiando o processo de formulação, implementação e avaliação de programas, planos, né, e projetos públicos. Desta forma, nós estamos finalizando a exposição desta aula de número 3. Antes de abrir para perguntas e questões, eu vou, na sequência, apresentar para vocês a nossa atividade desta aula, cuja entrega é até a quarta-feira da próxima semana. Tem um microfone aberto, eu peço, por favor, que desliguem, pessoal, porque está tendo uma interferência. Vocês recordam que na última aula, quando apresentamos o plano de ensino e explicamos os critérios de avaliação desta disciplina, eu disse para vocês, toda aula nós teremos uma questão, que é uma questão simples, baseada no conteúdo programático da aula. Na aula de hoje, esta é a questão. Pense uma organização pública qualquer, pode ser qualquer organização pública. Inclusive, se quiserem, pode considerar uma organização também do terceiro setor. Escolha uma área funcional de administração e descreva brevemente quais são as principais funções e atividades desta área na organização que você escolheu. Então, é uma questão para aplicar o conhecimento da aula de hoje, né? Geralmente, vocês vão responder essa questão de uma forma muito simples. São questões que conseguem serem respondidas em uma lauda, aí em torno de 500 palavras, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que a entrega dessas questões sempre deve ocorrer um dia antes da próxima aula. No caso, até o dia 9 de setembro, nossa próxima aula é no dia 10. A forma de entrega eu vou explicar em um e-mail da disciplina, ok? Pode fazer essa questão por computador. Se não tem computador, não tem problema. Pode fazer essa questão a lápis ou caneta. Fazendo lápis ou caneta, tira uma foto, transforma em arquivo
e no meu e-mail quais são os procedimentos para a entrega dessa questão. Nunca será pelo meu e-mail, será pelo e-mail da disciplina. E essas questões questões que são consideradas como frequência e, ao mesmo tempo, essas questões compõem a avaliação, né, de vocês na disciplina. A soma dessas questões, são 10 questões, corresponde a 60% da nota e depois ainda vocês vão integrar essas questões num documento final e fazer ainda um ensaio correspondendo a 40% da nota. Portanto, encarem essas questões como uma verificação de aprendizado que, ao mesmo tempo, vai contabilizar para a sua frequência e vai ser considerada para a sua avaliação na disciplina. Toda aula teremos uma questão como essa, ok? Se tiverem dúvidas, eu vou responder na sequência, apenas anunciando que a nossa próxima aula, na quinta-feira da semana que vem, dia 10 de setembro, continua essa discussão sobre a administração, ainda apresentando outras definições usuais, como as definições de eficiência, eficácia e efetividade. Vamos discutir um pouco do desempenho organizacional. O que é o desempenho organizacional e como ele pode ser mensurado a partir desses critérios: eficiência, eficácia e efetividade. Com isso, terminamos a nossa aula. Peço ao Alexandre que, a partir deste momento, pare a gravação e fico à disposição aí nos próximos minutos para perguntas e questões que vocês tenham. Pois não. Alexandre, só em relação aos exercícios, eu acho importante a gente só mencionar sobre a questão da nomeação do arquivo, né? Porque como vai ser um documento que vai usar como avaliação, e aí eu preparei aqui, eu posso até passar, se o senhor permitir, eu compartilho e passo só um exemplo para eles entenderem, porque até para ficar fácil organizar e não se perder nos e-mails, né? Muito bem, então, Alexandre. Então, mantenha a gravação. Vou dar aqui um stop share na minha apresentação. Você compartilha e nós discutimos a forma de entrega do exercício. Essa é uma dica fundamental, como nós recebemos, né, e-mails, tanto dos alunos da manhã quanto da noite, temos que ter uma correta identificação. E aí o Alexandre está compartilhando com vocês como identificar o arquivo. Lembrando que amanhã nós vamos enviar essas dicas por e-mail. Então tá aí, ó, o Alexandre acabou de mostrar como deve ser. Por exemplo, você respondeu a questão 1, você escreve lá, questão 1, tá faltando a letra E ali, Alexandre, ponto, Alexandre Gama, que é o nome do aluno, ponto, noturno. E aí não tem erro, né? Você identificou qual é a questão, qual é o seu nome e qual é o seu período. Isso vai facilitar. Nós recebemos esses arquivos, organizarmos esses arquivos internamente no nosso Drive para depois eles também serem corrigidos e já serem considerados para a contabilização de presença. Tá? Creio que não há nenhuma dúvida com relação a isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Vou ler aqui no chat o comentário do Barbosa. Temos uma pergunta na sequência. Há poucos dias foi publicada uma matéria sobre a aceleração do governo digital em decorrência da pandemia. Bem por alto, em que pontos a teoria da administração será revista em decorrência dessa digitalização? Estudaremos essa nova era no nosso curso? Muito boa pergunta, Barbosa. De fato, né, as teorias elas não são rígidas estanques, as teorias elas são móveis, haja visto que elas não são infalíveis e elas vão sendo, portanto, reestruturadas ao longo do tempo. Quando nós fazemos uma discussão como essa, nós estamos falando da mudança de um paradigma. Né? O que é um paradigma? É um modelo. Né? E nós, desde o final dos anos 70, já no âmbito da terceira revolução industrial, que tem como base as tecnologias de informação e comunicação, nós adentramos em um processo de digitalização. Embora a percepção desse processo
né, nos últimos 40 anos seja muito maior no tempo presente. Mas ele é um processo que incrementalmente, né, tem como ponto de inflexão o início da revolução das tecnologias de informação e comunicação nos anos 70. Nesse século XXI, governos têm se estruturado cada vez mais a partir de plataformas digitais, assim como organizações privadas, né? No caso das organizações privadas, a digitalização ocorre por meio de processos, a partir de sistemas que inclusive integram organizações, né? Por exemplo, você tem sistemas de gestão de estoque, quando no âmbito de uma empresa está por esgotar um estoque, o próprio sistema já aciona o fornecedor, né? Isso não vem de hoje, isso já está em todo o debate desde os anos 70 de Kanban e Just-in-Time, só para podermos ilustrar, né? Assim como no setor público, nós temos um movimento de informática pública desde os anos 80, que nos anos 90 se traduziu no movimento de governo eletrônico, e na última década é um movimento de governança digital. Cada vez mais governos se reestruturam como uma plataforma digital. Claro que isso é discutido como um paradigma, né? Porque o que muda não são as teorias neste caso, mas as formas de organização do trabalho, né, a partir deste paradigma. Os princípios se mantêm. O que muda são, então, os instrumentos e as ferramentas administrativas. Nesta disciplina, nós não discutimos muito instrumentos e ferramentas administrativas, mas no decorrer do curso de GPP, nas disciplinas que vão tratar sobre as áreas funcionais, vocês discutem ferramentas e instrumentos administrativos. E nós temos uma disciplina no curso sobre gestão de processos e tecnologia da informação, que é uma disciplina de 4 créditos no 5º semestre, que traz toda esta discussão, né, de governos como plataformas digitais. E o papel, então, dos sistemas de informação, seja para os processos internos, né, seja para a prestação de serviços, seja para a relação entre Estado e sociedade. Porque quando você pensa hoje a digitalização, você tem o uso, então, desses sistemas de informação internamente nos processos, mas também para a prestação de serviços e bem como para aquilo que a gente chama de democracia, ampliando as relações entre Estado e sociedade, né, permitindo transparência, participação e até ampliando o controle social. Muito bem, eu espero assim ter respondido, né? Lembrando que essa é uma primeira disciplina de apenas 2 créditos e vocês têm todo um curso pela frente com um conjunto de disciplinas de administração. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão, pessoal? Eu tenho. Pois não, se identifique e pergunte. Eu sou a Ana. Na verdade, é uma pergunta boba, mas como não estou mostrando a cara, eu vou fazer mesmo assim. Pois não, Ana. Tem dois processos, né? Tem o processo que é planejamento, organização, controle e execução. E tem outro processo que é planejamento, organização, controle e direção. Tem diferença entre eles? Tem uma nomenclatura diferente? Na verdade, esse conceito de processo administrativo, quando ele surge no início do século XX, portanto, há mais de 100 anos, ele era planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Na medida em que você integra comando e coordenação, surgiu o termo direção e ou execução. Mas o processo administrativo, então, não mais clássico, mas contemporâneo, é esse: planejamento, organização, direção ou execução e controle. Acontece que muitas vezes surgem neologismos, que é a forma em que esses processos são aprisionados até numa linguagem de gestão do ponto de vista de apresentação de ferramentas. Por exemplo, o ciclo PDCA, que é algo que quem trabalha com gestão deve conhecer. O ciclo PDCA não deixa de ser uma adaptação do processo administrativo, né?
Então, o mais importante, né, não é pensar o seguinte: tudo se inicia com um planejamento, né, que é a relação entre presente e futuro. Uma vez que você planeja, você precisa dispor os recursos, que é a forma em que você se organiza. Uma vez que você organiza, você precisa dirigir a organização ou executar as suas ações. E, por final, você controla. Por isso que a gente trabalha com essa ideia: planejamento, organização, direção, execução ou controle. Agora, pode haver variações, mas não no âmbito da literatura de administração, mas no âmbito de uma literatura mais de gestão, que busca apresentar ferramentas de gestão, como é o caso, por exemplo, do ciclo PDCA. Entendi, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, dúvida ou questão, pessoal? Muito bem. Se não há, então, agradeço a atenção de vocês nesta noite, na nossa aula de número 3, e vejo vocês na nossa próxima aula, aula de número 4, na próxima semana, dia 10 de setembro. E amanhã nós enviamos o e-mail para vocês com as instruções para a entrega das questões. Lembrando que o material das aulas estão no nosso Drive, essa apresentação já está no nosso Drive, os textos das nossas aulas já estão nos nossos Drives, ou seja, vocês estão com o material completo da disciplina. Apenas as apresentações a gente vai fazendo um upload semana por semana antes das nossas aulas, ok? Obrigado, pessoal, tenham uma boa noite, uma boa aula na sequência. Eu também vou aproveitar agora esses 30 minutos de